Então, eu não sei se é aquilo que passam pra gente ou se é aquilo que... se é o modo que passam pra gente. Ou os dois. Eu acho que são os dois. É um debate importante. Eu não vou aqui me arvorar a fazer um debate pedagógico da história do historiador. Acho que seria arrogante da minha parte. Mas eu acho que sim, tem um ponto que a gente pode tocar, que é para o aluno ele vai se interessar mais quando o conteúdo está mais perto da sua vida. Sim. E quando ele é ensinado de uma forma a fazer sentido, a ter conexões e não aparecer como decoreba. Eu acho que isso vale para qualquer coisa. Eu lembro de um professor de matemática meu que uma vez perguntou para nós por que todo número elevado a zero era 1. E todo mundo ficou em silêncio. Todo mundo na sala sabia disso. E todo mundo ficou em silêncio. Ele até brincou, pessoal, vocês acham que saiu uma pedra da matemática, caiu do céu e disse que agora em diante todo número elevado a zero será 1? É óbvio que não, tem motivo para que seja assim. E muitas vezes é que a gente pode discutir os motivos. Seja porque os professores não têm tempo, não têm recursos, estão abarrotados de turmas, não tem tempo para preparar uma aula. É difícil fazer uma aula interativa. Requer muito mais esforço, requer muito mais recurso de tempo, de dinheiro, de possibilidades, de meios até. Então, muitas vezes, o professor que vai trabalhar, vai dar aula todos os dias, o dia todo, ele não tem tempo para preparar essa aula. Ele vai optar por mecanismos mais simples. Então, e às vezes até a própria rigidez da instituição. Muitas vezes também a própria rigidez da instituição, muitas vezes. Matéria, né? E normalmente quem tenta fazer as coisas de uma forma diferente tende a ser mal visto. Não, mas peraí, por que está fazendo isso? Será que precisa? Não, mas que estranho. Fica desse jeito. E às vezes existem aquelas medidas de carteiraço também. Eu faço isso aqui há tantos anos. Quando tu tiver uma idade, tu vai entender por que eu faço. Então, não é que exista uma inércia, mas o sistema, de alguma forma, ele pressiona para que as coisas continuem de determinada maneira, que não haja uma mudança tão significativa. Então, provavelmente é por aí. Agora, especificamente em relação a assuntos de relações internacionais e geopolítica, o que falta para as pessoas são exemplos concretos de que os temas nos afetam. Agora, por exemplo, nesse caso da Rússia, quando a gente fala, eu já vou lançar um tópico mesmo, porque a gente ainda não entra, mas quando a gente fala que talvez a guerra entre Rússia e Ucrânia possa diminuir a importação de fertilizantes pelo Brasil e que isso possa prejudicar o nosso agronegócio, bom, isso já conecta o aluno, já conecta a pessoa. Peraí, agora eu estou entendendo. Tem um motivo para eu pensar sobre isso. Sim. Porque muitas vezes o aluno tem exatamente esse questionamento. E acho que isso também deve ter a ver com a fase que a gente estuda. Que quando a gente é adolescente, a gente é um pouco... a gente tende a se achar um pouco injustiçado. O que eu vou fazer com isso na minha vida? Como é que eu vou usar isso? Quando que eu vou aplicar isso na minha vida? E não vai ser uma aplicação direta. Essa é a questão. Não vai ser uma aplicação direta. Mas tu vai entender o porquê mas tu vai entender. Aproximar da realidade. Bate muito na questão do Paulo Freire, do ensino freiriano que a gente tem, que é exatamente isso, o conceito que seria assim, né? De tu tentar aproximar ao máximo da realidade do teu aluno aquele objeto que tu está explicando. Então, se tu quer pegar a atenção do teu aluno que está aqui no Brasil, traz, por exemplo, o exemplo que o Ricardo deu, né? De como que o Brasil está sendo impactado por uma coisa que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Então, tu traz exemplos ali que façam parte do cotidiano dele, para que ele entenda e sinta aquele interesse de, não, peraí, isso aqui me impacta de alguma forma. Então, eu vou estudar para entender o que tá acontecendo e como é que isso vai afetar minha rotina. Perfeito. Então, é tu sempre tentar aproximar da realidade do teu aluno. Não interessa se ele tá no Brasil, se ele tá no Egito, enfim. Tu tentar ter um elemento, pelo menos, ou mais, se possível, né? De conexão, para que ele sinta que aquilo ali impacta, ele se sinta dentro daquele esquema a ser estudado também. Porque quando você estuda sobre ti, faz muito mais sentido na tua cabeça. Sim, e ainda mais adolescente que tá toda hora no 220, pensando em um monte de coisa e achando que sabe tudo. Até tu pegar e captar a atenção daquela pessoa, dos adolescentes, é complicado. Mas essa questão de mostrar o que impacta pra gente, tanto pra nós adultos quanto pra adolescentes, né? Porque eu acho que falta um pouco mais, isso a guerra tá acontecendo, isso vai afetar isso, se continuar desse jeito. Eu acho que falta um pouquinho disso também, né? Eu vejo pouquíssimo. Claro, durante o papo que tipo, que nem eu falei, no G1 eu tô toda hora ali. E eles acabam falando que vai impactar, mas é no meio da transmissão, e não é a chamada. A chamada é Rússia, invadiu, tal. Ele fala, vai impactar, mas tu não sabe como. Tu fica, vão entrar aqui, as tropas na minha casa vão me levar. Né? Mas tu também conseguir entender como aquilo te afeta e como isso pode te afetar. Perfeito. Porque isso pode fazer tu entender e tu também te tranquilizar. E não, as tropas não vão entrar aqui, calma. Vai afetar, talvez, o preço das commodities que vão chegar no mercado pra ti.
Mas isso também é um efeito, é uma consequência. E se for pra me indignar, vou me indignar pela coisa certa, né? Não adianta ficar bravo com o negócio. Vamos indignar com o Tá negócio dando certo. certo.